Então, pessoal, tivemos aqui uma interferenciazinha, né? Mas vamos lá, continuar, dar continuidade à Sim, nossa conversa, que está sendo muito agradável. sim. Estamos a caminhar já para a reta final, Aham. mas falávamos sobre a questão do Simprof, né? É Sobre importante. aquilo que nós entendemos como um movimento necessário Claro, sim. dentro daquilo que é a nossa corrida para a melhoria da Exatamente. situação da educação no país, né? Eu falava anteriormente que da minha pequena busca que eu fui fazer a respeito do Simprof, eu diria que em parte fiquei feliz, Sim, mas em parte também fiquei fiquei triste. triste porque eu percebi que a sociedade civil angolana, inclusive eu estou falando isso porque o material que eu tive acesso apontava que encarregados de educação estão contra o Simprof. É, mas quem Bem, são esses encarregados de é, educação, né? A é, gente precisa questionar, tipo, quem são esses encarregados, o que é que eles, de certa forma, qual é a ideologia, de certa forma, que eles entendem sobre sim. o Simprof. Mas assim, não cortado, claro que já cortei, Não, sim, pode estar à vontade. é que, na verdade, os sindicatos, de certa forma, eles não são vistos como alguém, ou seja, os sindicatos não são vistos, na sua maioria, como Sim. amigo Do atual sistema político não de é, Angola, ou não então é, do atual, não vamos até generalizar, mas assim, mas sim, do atual departamento, né, sim, do do Ministério. Ministério, porque até o Simprof é uma organização, ela não é pública, ela é uma privada, assim, já Sim, não é, ela não tem a mão do Estado angolano. sim, Em outras frases, seríamos assim, o Simprof não é amigo do governo angolano. Ele é tido como o inimigo do governo, porque ele sim. vem, de certa O que forma, não deveria ser, o que é, não deveria ser, né? não, exatamente. Assim, aqui, por exemplo, os sindicatos eles não podem ser vistos como esse grupo vândalo, Sim, arruaceiro, que só lutam pelo dia ou não. Os sindicatos, de certa forma, eles são a voz do professor, sim, a voz do corpo docente, né, que sim, luta a todo momento em busca de direitos que sim, são constitucional, né, sim, que estão na nossa Carta Magna, a fim do próprio Estado, de certa forma, se comprometer. Né, sim, como tem sido dito, por exemplo, direito não é algo que alguém pode lhe dar, é algo que sim, ninguém pode tirar de você. sim. Okay? Assim, a remuneração, a valorização do professor, o Estado deveria entender isso como fosse não algo que ele deve dar, mas algo que já está Estabelecido e é estabelecido. necessário, né? É É, saudável até para porque nós os professores muitas das vezes tem relatos de pessoas que vão para a sala de aula sim. mesmo ganhando mal, Uhum. né? Vão por amor à profissão. E nós Profissão. também precisamos dar voz a É, essas questões. Por exatamente. exemplo, que uma coisa que fique claro aqui, nós aqui não estamos a promover o vandalismo. Nós Exatamente. estamos até porque o estudo do nosso irmão aqui, que vocês Uhum. depois vão ter acesso no futuro, ele, ele, pelo que eu pude perceber em algumas trocas que a gente teve, né, ele está se desenvolvendo a partir de bases jurídicas Sim, sobre aquilo que é o estatuto e sobre exatamente. aquilo que o pai, a nossa Constituição. Por isso que eu falo sempre que falar de Angola para pessoas que não conhecem Angola, ou então que conhecem, mas não conhecem os seus direitos, é Sim, bom sempre falar um pouco sobre a Constituição e a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso, porque se hoje eu falo de direito como um direito fundamental, é porque nós temos isso escrito na Constituição. exatamente. E o Estado angolano, lá na Constituição, a Constituição de um país, a Constituição de Angola, poderia ser do Brasil, do Congo, do Senegal, é a voz do Estado, é Exa- aquilo que o Estado estabelece como norma jurídica para o funcionamento saudável da sociedade angolana. é, Então, o movimento sindical dentro da Constituição de Angola tem o seu asseguramento, está lá estabelecido que o Estado uhum. e a sociedade também deve, né, lá estão as orientações, fazerem, desenvolverem, né, atividades de cunho social para a melhoria do país, porque nós, como sociedade, claro, condenamos e eu também sou contra questões de vândalo. Eu, por exemplo, não me sinto feliz e não concordo quando o ato tem um propósito agradar, saudável para a educação e dentro dele acontecem situações
inesperadas, né? Voltadas por vândalos, para os infiltrados que fazem o que tem, que nós sabemos que fazem, sabe? Sim, Então, o que a gente está aqui a promover é um estudo, né, que vai falar sobre a importância que o movimento tem e como professor eu me sinto representado, sim. Alberto, porque um dia, quando eu estiver em Angola, eu vou precisar também me afiliar em alguma coisa, É, porque é importante, e isso a literatura também revela, que nós saibamos qual é o nosso pensamento, o propósito. Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um pensamento eh, que me dá, né, norte para aquilo que é o meu projeto de vida, meu projeto profissional. exatamente. Então, eu não vejo, assim como eu sei que em Angola existem os movimentos, eu estava a ver isso pela manhã, que também tem os movimentos sindical de jornalistas, Exatamente. tem de outras categorias, também o Simprof se enquadra dentro disto, Exatamente. né? E nós não estamos aqui a promover uma questão de rivalidade. O Simprof não deve, o Estado, né? E aqui não vou generalizar, mas o Ministério da Educação em Angola não deve olhar o Simprof como um inimigo, Sim, como não? um Bom, movimento de arruaceiros, sim. porque o Simprof nada mais é do que a voz É, a voz, daquilo que o professor, que os sim. professores vivem, Vivem, enfrentam sim. na realidade. Claro que Uma nós, uma representação, isso, uma representação, representação. claro que nós temos que também levar em consideração várias outras questões, claro, as próprias políticas, né, que o Estado angolano, dentro do departamento do Ministério da Educação, oferece, né, Sim. para a categoria docente do ensino de base. E eu acho também, Alberto, que o Simprof também deve estudar mais ainda Uhum. eh, eh, a questão da política pública em Angola, entende? Aham. Porque eu não vou. Eu pude também ver que em alguns professores, né, de situações que eu vi, alguns professores, eles não, quando estão no movimento, eles não estão alinhados Ah, sim. àquilo que é um O, princípio único, né? sim. Que é um denominador comum, que deveria ser. Mas o que acontece, por isso é É, que às vezes o movimento é desacreditado. sim, Porque eu nós acho. precisamos ter Sim. um pensamento unificado, Aham. nós não pensamos iguais, mas É, pertencendo a um movimento, sim. temos que ter os propósitos. É, Por isso é que tem aí a questão do estatuto, né? exatamente. Porque até o Simprof ele não representa uma bandeira parlamentar. Sim. O Simprof não representa o partido A, B, C. E eu acho que não deveria representar, na É, minha exatamente. opinião. Mas Eu assim, a acho. gente sabe que qualquer organização sindical, existem forças de correlações. Sim, Existem pessoas que têm suas ideologias, sim, mesmo embora que lutam pela mesma causa. sim, Mas em Angola a gente sabe como é que funciona a nossa política, né? sim. Assim, inclusive tem se dito muito assim por alguns pesquisadores, principalmente em Angola, quando a gente fala sobre. Primeiro que nós somos um Estado democrático De de direito. direito. Se a Sim. gente entendesse o que significa um Estado democrático de direito, É, às vezes a gente não estaria a viver essa situação, né? Porque o sim, Estado é aquele democrático, é aquele que serve das leis para sim. servir o O povo. povo. E o poder não está no Estado, o poder está no povo. Sim. E isso realmente é diferente no nosso contexto, né? Por quê? Porque tem essas forças de correlação e a gente sabe também como é que a nossa história foi Foi construída, construído. a formação da nossa sociedade, Sim. que é muito. A gente sai de uma guerra, de um É, período colonial, mergulhamos numa guerra civil e por aí vai. Mas dizer, como disse aqui o Gilson, que o Simprof é a voz da categoria da docente, né? docente e ela realmente defende seus interesses. É claro que tem brigas internas, porque é Sim, uma organização que tem os seus altos e baixos, mas assim, da minha pesquisa que a gente aqui está a desenvolver, sim. talvez o apelo que a gente passa aqui para quem está nos ouvindo, para quem vai Vai nos ver esse vídeo, acompanhar, ok? é que seria muito mais legal se o Simprof se fortalecesse internamente. Sim. Essa questão é muito importante, porque quando a gente está Já fortalecido podemos interna, considerar isso como uma possível sugestão daquilo que estão a ser os é, resultados final? digamos assim, Porque é, a gente precisa trazer algumas é, contribuições, sim, né? exatamente. Primeiro, porque a gente, aquilo que inclusive a minha orientadora tem, mas a gente sempre conversado, Sim, porque quando a gente sempre olha para o sindicato, para o Simprof, a gente olha mais a sua ação sim, externa, o sim, que, é que ela defende, o que, é que ela busca, o que ela está fazendo, o que ela deixou de fazer.
mas a gente precisa também olhar pelas questões Interna, internas. sim, Como é que ela está organizada? Como é sim, que ela está estruturada? O que é que ela depende? Como é que são as assembleias? sim, Então, e como é que ela... Quais são realmente os professores que o Simprof apoia? Porque agora teve um caso aí do professor Coronel Bernardo que deu muito o sim, que falar. E sim. a gente aqui pode Poderia usar. questionar onde é que está o Simprof diante disso? Realmente. Né? Onde é que está o Simprof É um diante bom disso? caso É, atual que sim, deveria merecer uma é atenção, uma né? atenção, né? Então, onde é que está o Simprof diante disso? Me pareceu que ele. Não, eu não estou nós não estamos em Angola, mas É, nos parece que ele, em algum momento, defendeu, né, a é, sua brasa essa brasa como e se ele tal. fosse um elemento a par daquilo que Exatamente. são os princípios defendidos pelo Pelo Simprof. Simprof. Então, assim, é claro que a gente sabe que existe todo um certo contexto, mas agora, lembrando aqui para nossos colegas que estão aqui nos ouvindo, eu não sou membro do Simprof, eu sou um Sou um pesquisador do pesquisador. Simprof, a gente está a Está tendo analisar um olhar, um olhar sobre o né? Simprof e tal. Sim, Eu, inclusive, até a minha escrita, ela é muito cuidadosa, né, para não ter sim, que acabar de generalizar, mas a gente olha sobre isso. Então, o Simprof, de certa forma, precisa é, olhar para essas questões dos professores, entender até que ponto, de certa forma, ele precisa intervir nessa luta sim. do professor. Por quê? Porque nós temos em Angola, acreditamos que boa parte dos professores da educação básica, acho que nem todos ainda são filiados ao Simprof. Isso também é uma questão interessante que Né? eu percebi, E por né? que, que eles não são filiados ao Simprof se eles defendem seus interesses? Sim. Quando, por exemplo, o Simprof ganha a causa, todos os professores ganham. Eu também Né? percebi. Mas também tem uma questão que deve ser registrada aqui, Sim. é que, independentemente do professor ser ou não ser, o Simprof, ele é um movimento, né, que tem as suas afiliações, tem os seus membros, mas o resultado que Aham. vem, ou que possa resultar de uma luta encabeçada pelo Simprof, ele meio que contempla mesmo aquele professor que não faz parte, É, né, sim, e isso não é novo, né? Essa sim. questão dos professores se afiliarem ao Simprof não é novo. Nós podemos ter exemplos na sociedade civil, podemos, por exemplo, tirar o exemplo. Eu, por exemplo, sou formado em sociologia e eu me considero um sociólogo. Eu soube que em Angola existe uma categoria dos sociólogos e angolanos. Sim. Então, se eu for um dia em Angola, eu terei que me inscrever, Sim, mesmo sim. fazendo parte ou não. A gente também pode tirar, por exemplo, usar também o exemplo da questão de quem faz direito. Para Sim. se tornar um advogado, você tem que fazer parte como é que eles falam lá? Das ordens? Dos Não, não. advogados, Das das advogados. ordens do Dos advogado, advogados, né? assim. Mesmo você Aham. concordando ou não, Não. é uma categoria. Então, é justamente isso que a gente também olha para o Simprof. E o Sim. Simprof, né, ele é um movimento que o nosso pesquisador aqui já falou, não tem uma ligação político-partidária, Sim. é um movimento que vai defender uma causa, Sim. mas também que enfrenta conflitos Entendo, internos, né? sim. A gente percebe isso porque casos recentes de professores que lutaram por uma causa Sim. de saneamento básico em algumas escolas do país não se viram abraçados pelo Simprof. É. Eu até vejo mais a presença do MEA, que é o Aham. Movimento de Estudantes Distante. Angolanos. É. E outra coisa também que eu queria Aham. que você comentasse, Alberto, Uhum. é a questão da divulgação. Nós, assim, eu não sei como também devemos entender também o contexto social, Sim. econômico e outros mais em Angola, mas eu espero muito, né, que os movimentos angolanos, não estou a falar só do Simprof aqui nesse momento, estou a falar de todos, como também as próprias páginas dos ministérios, de- divulguem mais, usem mais as redes sociais para divulgar as suas atividades. Às vezes a gente não vê nada acontecer dentro do país, porque a gente precisa acompanhar isso, a sociedade precisa consumir, por exemplo, na questão do Simprof, o que o Simprof está a projetar para daqui É. a 10 anos, qual é o projeto do Simprof, a gente não precisa saber que o Simprof desenvolveu alguma atividade a partir do telejornal, que dê 1 minuto de reportagem e se foi, Aham. entende? Então, precisamos promover mais ainda, e isso também é uma coisa que me interessou criar esse espaço, Sim, é a sim. promoção, porque nós temos pouco, não tem, o Simprof não deve ter Instagram, Não, que é não. uma rede social O muito Simprof usada é.
a nível Acho que mundial. o que eu achei do Simprof foi uma página do Facebook. Eu também já olhei Uma muito página, muito paralisada. paralisada e isso, de Então, certa forma, também, sim, a organização, a sua estruturação, dificulta. isso é uma chamada de atenção para quem Sim, esteja a nos acompanhar e faça parte do movimento, né? Ou então, não, vamos, é certo falar movimento? do... Sim, prof. É É um assim, movimento, um é movimento, certo. uma Então, organização, vamos ao termo sindical, organização. Para organização quem sindical. faça parte da organização, que haja uma organização interna bem estruturalizada, em que a parte que trata da mídia reporte, Sim, traga, traga. porque ele como pesquisador precisa, pá, é um futuro, é um potencial futuro representante do Simprof, caso ele um dia entender que as possibilidades lhe oportunizam, ele entre para o país e queira fazer parte. Então, é importante que nós consumamos aquilo que está a ser feito em Angola, que está a ser discutido em Angola, né? Para que a gente possa, então, fazer esse diálogo entre o atual, o histórico, né? É, Para é, construirmos alguma coisa melhor. inclusive é importante que o Simprof, né, naquilo que o José já está falando, é importante que o Simprof realmente tenha uma, assim, digamos, um canal, né, uma No YouTube, fonte, né, para facilitar essa busca de informação. Porque, primeiro, porque já se fala pouco do Simprof, sim, né, já é um caso, fala pouco do Simprof, e por outra, são a precarização, assim, digamos, sim, de meios. Por exemplo, às vezes nós não temos contato com os professor, professores do Simprof, mas a gente com a página oficial, digamos assim, uma página mesmo sim. do Google, uma página específica do Um Simprof, canal no YouTube, um um site. site, e, desculpa, na verdade é isso que eu quis falar, um site do Simprof, para facilitar então, essa busca de informação. E isso seria legal a gente colocar, registrar nessas plataformas, para a gente realmente compreender a O luta, o percurso, percurso, né, de como né? ele vem se As estruturando. datas. Tipo aquilo. É importante É, que aconteça um evento sim, a nível nacional desenvolvido pelo Simprof, que haja uma ata. é, Nós, como público acadêmico, por isso é que não há esse encontro entre o que a categoria defende sim. e o que os encarregados de educação Porque eles acreditam. não têm Não como tem essa acompanhar, não tem como informação acompanhar, porque não tem. é aquilo que nós falamos lá atrás. O Simprof é uma categoria representativa que Sim, representa um todo. sim. Então, o resultado daquilo deve ser de consumo nacional. Nacional. Isso realmente acaba a ter mais engajamento Sim. social. Como é que um pai vai se envolver nas questões do Simprof se ele não tem Não tem uma base, base. não conhece o Sim. Simprof? Isso também, às vezes, a gente vai tentar, tipo, falar sobre essa organização, mas também tem a ver com o próprio olhar do Estado, porque também não basta só da própria organização, né? Sim. Também tem a ver como o Estado olha para essas questões. É, temos a nossa, acho que ministra ou ministro da De educação? não, ministra da Tecnologia e Informação. Não, essa eu não conheço. Temos Eu, de ministros de Angola, sou bem. alguma coisa, acho que é alguma coisa sobre ministro da Educação, sim, diretor de ensino Mas o que superior. que. Sim, porque assim, tudo isso tem a ver com a forma tecnológica do país, né? A quem compete essa área, de certa forma, para difundir mais a questão do acesso à informação no país, né? E que isso realmente existe aquilo que muita gente chama da pouca transparência. Quando a Sim, gente não tem transparência nas informações, de certa forma, o conhecimento ele não é ao alcance de todos, né? É apenas por sim, um grupo específico que tem esse acesso à informação sim. e os demais. Então, por isso que nas greves dos professores, muitos de carreira de educação não participam. Por quê? Porque não existe essa facilidade de informação do pai compreender porque as pessoas estão Ah, a lutar. é, Por exemplo, o filho chega em casa dizendo que não tem aula porque tem greve. E o que greve significa para os pais encarregados? sim, É que os professores estão chateados, o sim, Estado não está pagando e tudo sim, mais. Então, aqui também vamos chamar atenção a toda a sociedade no geral, de certa forma, a não só se limitar, mas sim também ir à busca e também do próprio dever do próprio Estado em sim. facilitar. Por que o Brasil acaba tendo esse se o Brasil acaba sendo, Ter uma realidade né, diferente? diferente, as coisas. Sim, O Brasil, eles cobram, é, os brasileiros entendem. Eu vou falar no geral, porque nós, né, eu já falei sobre isso, que quem já passou em diferentes
regiões do Brasil já conseguem ter uma visão mínima do que é o sim. Brasil. Nós viemos do Nordeste, eu já estive no Sudoeste, que é em São Paulo, ele também já passou em São Paulo, né? Aham, Já conseguimos ter um pouco daquilo que é a dinâmica pessoal do Sudoeste do Brasil. Agora estamos no Sul e a gente consegue sim, encontrar que dentro da academia sim. os nossos professores também falam, olha, o Brasil não está melhor, nós precisamos... Ou seja, para nós, né, que estamos a vir de um contexto social que ainda não tem o mínimo que eles têm Sim, aqui e já achamos que aqui está melhor, tá entendendo? Mas eles estão aqui exatamente. ainda. Então, não é uma coisa particular Particular, sim, sim. no contexto angolano, aquilo É, que fica bem claro. É uma questão mesmo histórica. sim. E uma coisa também que eu queria falar é o seguinte: é, os trabalhos acadêmicos voltados para a educação eles falam muito sobre isso. É preciso, eu defendo também isso, eu também carrego essa opinião, que nós quando tivemos, é indiferente falar de alguma coisa de Angola, isso no campo da educação especificamente, Uhum. sem que se leve em consideração o contexto histórico. É, Eu acho que eu não estudo essa parte do comportamento, né, social angolano, mas eu consigo arriscar um entendimento de que a sociedade ainda tem um medo, né, uhum. por conta do que aconteceu num passado recente. Recente, sim. Então, nós não queremos isso. Claro que nós não estamos a defender eh, o que já aconteceu lá atrás, mas tem um pesquisador angolano muito citado, o professor Ngluve. É, Ele desenvolveu a sua dissertação de dissertação, mestrado mestrado. aqui no Brasil em 2006. Sim, Ele publicou o estudo dele. Já no estudo dele, ele já chama atenção. sim. Ele, quando vai em revisar as políticas públicas de Angola, né, ele pega lá, já nem me lembro qual foi o recorte que ele fez, mas ele fez num contexto já de instabilidade, Uhum. depois de terminar a guerra É, civil em sim, Angola, o conflito civil, e ele fala, olha, nós já temos, acho que ele considera 5 ou 6 anos de paz, e ele já levanta a questão de que nós não podemos estar a olhar a situação da educação em Angola, uhum. né, que não vai bem, né, naquilo que nós entendemos como Uhum. questões de qualidade, Sim, justificando que não, nós temos um país que está a passar pelo que está a sim, passar, que é a guerra, tipo, nós podemos considerar isso, mas já não podemos eh, reproduzir o mesmo discurso. Olha sim. que o Nguluve, o professor Nguluve, com todo respeito, claro, é importante falar do É, sim, sim, professor ou doutor valor. Nguluve, Sim, ele já falou isso em 2006, né? E quem puder ler o trabalho dele, é um trabalho também que eu considero muito importante, né? Porque ele é um daqueles professores que já depois do contexto da paz, eles já foram pesquisar a educação, então eles trazem muitas sim, contribuições, sim. né, históricas, Hum. né, muitas questões analisadas por eles que me serviram de base, né? E ele já lá em 2006 já apontava isso. Olha, nós temos um problema na educação, nós vivemos um contexto de estabilidade político-social após o ano de 1975 até o ano de 2002. Então, em 2002 conseguimos a paz no país e estamos em Uhum. 2016. Uhum. Vamos continuar a falar dos mesmos problemas. Ah, sim, não. Nós, Concordo, e concordo. ele fala sobre isso no trabalho dele, ele fala já é hora de nós olharmos É, o sim. momento atual, daquele período que ele começou a escrever, e pensar a educação de uma forma mais livre do historial do conflito civil. É, exatamente. Porque de lá para cá, claro que tivemos mais coisas acontecendo, né? Hoje, Uhum. por exemplo, estamos a caminho de comemorar os 50 anos de Independência, independência sim. e os tantos anos de estabilidade político-social. Então, o que se vê hoje é que o país teve alguns ganhos, nós precisamos, como acadêmicos Sim. sérios, precisamos também Eu reconhecer, conheci, por sim. exemplo, no campo da EJA, eu reconheço sim que Sim. tivemos que se num dado momento da história de Angola nós éramos Uhum. 85% da população Sim. analfabeta e em 2016 tivemos uma redução considerável e de Sim. lá para cá estamos a ter esse processo. Isso é uma coisa que tem que se aceitar.
é uma verdade, é um fato, os Um documentos fato, estão aí sim. para revelar e os Sim, estudos também que vêm estudando sobre isso apontam sobre isso. exatamente. O que a gente está a tentar trazer nas nossas pesquisas Sim. é melhorias, né? Exatamente, exatamente. É melhorar aquilo que deve ser melhorado de Uhum. forma urgente, Urgente, sim. né? Quando você fala de políticas públicas para o ensino primário em Angola, você está falando de políticas que vão fazer com que as nossas crianças tenham as mínimas condições É, asseguradas. inclusive a gente precisa pensar principalmente sobre essa questão do Gilson, sobre a educação infantil, que é Sim, uma questão básica, tipo, ou seja, que é a base, né, da nossa educação. E como é que o sim, Estado olha, né, qual deve ser, por exemplo, o papel do Estado angolano em prol da educação básica em sim, Angola, né? Tipo, claro que há políticas, porém, a gente questiona muito sobre essa eficiência dessas políticas na educação básica, né? Porque a gente sabe que o básico, né, digamos que é o cerne, né, do desenvolvimento humano do indivíduo, que ele vai sim, crescendo com essas bases. Assim, se a gente já nega comida, já nega essas condições básicas no ensino infantil, o que será, por exemplo, lá do ensino superior, do sim. ensino médio, entendeu? Assim, a gente precisa realmente rever isso, e eu também concordo com essa palavra do professor Gulov, que realmente a gente precisa deixar um pouco a guerra, o Sim. conflito E armado. pensar as Isso, transformações atuais, vamos pensar o que tá em pé hoje, isso, o que é né? que está faltando, o que é que Sim, precisamos melhorar, o que é que precisamos trazer, para que nós possamos, de certa forma, agora pensar para uma Angola que está a caminho dos 50 anos da independência, sim, né? E tentamos, de certa forma, contribuir. E acredito que a pesquisa também do Gilson sobre o EJA, né? sim. O Simprof, Não, não se diz o EJA, a a EJA. EJA, Ah. ó, A nossa fala é política, então nós temos exatamente, que. exatamente. A EJA, e ou seja, todos esses elementos que a gente está aqui a trazer acaba sendo crucial para pensarmos uma educação de qualidade em De Angola, qualidade. porque a gente não vai trazer só o que realmente, o lado mau sobre a educação em Sim. Angola, mas a gente Não é também só está, apontar dedo, a a gente gente está trazer nessas sugestões, soluções. né? Por exemplo, se o Estado angolano, de certa forma, olhar para os sindicatos como parceiros, como Sim, criar uma linha de diálogo, diálogo. Por exemplo, né? quantas das vezes, por exemplo, o Sindicato dos Professores emite as cartas reivindicativas? Quais são esses elementos que o Estado angolano tem, de certa forma, né, tipo, levado em conta? Em consideração. Em consideração, porque o Simprof já vem desde 2013 a lutar sobre, Sim, né, que é um percurso muito grande, ou seja, o Simprof ele nasce no processo da democratização, que é sim, nos anos 92, aí vem lutando, assim, sim, mas as suas lutas, de certa forma, mais eficientes foram mesmo nos anos 2013, sobre essa sim. decadência da própria Bem recente, educação, então então. assim, até agora estamos a olhar, e o Simprof luta em prol disso, da qualidade da educação, de pensarmos uma educação mais inclusiva, né? Olhamos para a educação especial também, Sim, olhar para a educação especial, ou seja, olhar para todos esses elementos que constituem a educação em Angola em prol sim, mesmo da própria melhoria, porque sim, o segredo é melhorar a educação, sim, quer seja de uma forma a curto prazo, a longo, sim. a gente só quer, de certa forma, entender. Que tenhamos um projeto de É, educação ah, é, 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 que vai contemplar aquilo que são os sim, desafios da realidade. Por exemplo, exatamente. eu sou da opinião também, eu pude ver aqui no Brasil, tem um movimento que defende isso, que não adianta nós termos um sistema primário fragilizado, as Aham, crianças vão passar e vão seguir, chegam no superior, têm dificuldades. Por exemplo, em sim. Angola, eu fui um reflexo, eu não diria que a minha base ela foi, não sei, mas eu só sei que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tive dificuldades em fazer um fechamento. É verdade. Eu, Nossa, quando isso comecei a você. fazer o meu TCC, a minha professora me deu 20 livros. A Uhum. professora Andrea Murara, que eu mando um abraço, ela lá Sim, do Ceará, tá me deu o certo. livro. Ela disse: Gilson, toma esse material, é o teu TCC. Mano, eu fiquei, acho que 4 ou 3 meses com aquele Caraca. livro de cima da minha mesa, lá do meu quarto, onde Aham. eu morava. Eu não sabia como manejar aquilo, qual seria a mecânica a ser aplicada Sim. para mim poder consumir aquele conteúdo e começar a produzir o meu trabalho. Eu não seria. Certo. Eu tive problemas em chegar,
Aqui no Brasil, quando eu cheguei, não sei se foi o teu caso, no primeiro trimestre, na altura era trimestre, né? Não era semestral, agora parece que já é semestral, não me lembro, né? Sim. Mas era trimestre, eu tive problemas nos primeiros trimestres em ter sucesso nas minhas avaliações. Por quê? Porque eu vinha com uma concepção de Angola de que a prova a prova seria uma perguntas e respostas, e cheguei aqui a seminários. É ter é ter um debate sobre aquilo que você foi lendo durante a disciplina, para o final do curso você apresentar. Então, eu como pesquisador, eu acho que isso até, ainda bem que eu lembrei, isso não é só aqui no Brasil. Por exemplo, recentemente aconteceu isso em Portugal. Sim. Que eu não tenho uma visão profunda da situação, mas no geral eu pude perceber que as universidades portuguesas, elas agora parece que implementaram uma questão de que os alunos africanos que vão fazer lá os seus níveis superiores, antes de entrarem propriamente para o curso, eles têm um ano de preparação, porque eles foram identificando algumas questões básicas que esses alunos apresentaram. E isso também deu-se aqui no Brasil. Por isso que aqui no Brasil, para quem vem pelo PECG, tem que fazer a língua, porque você tem que ter domínio básico da escrita, da leitura, para que não chegas aqui no superior, tem que te pegar mais aquilo que já é básico. Então, muitas das vezes, isso acontece por causa de uma fragilidade no sistema primário. E se um professor do primário vai dar aula sem fazer o seu matabicho, o seu pequeno almoço, ele vai dar aula com raiva. Vai dar aula assim, desanimado. Ele vai ver uma criança que merecia de um cuidado mínimo. Ele não vai conseguir oferecer aquele cuidado, por quê? Porque ele não está bem também. Então, nós estamos aqui a discutir essas questões bem gerais, tá? E em outro momento também eu poderia trazer pessoas que pesquisam sobre a educação inclusiva em Angola. Tem uma colega minha, uma colega e amiga, que está a pesquisar sobre isso, e ela fala também de coisas muito interessantes. Exatamente. Então, são movimentos acadêmicos que estão a se fazer aqui no Brasil, que estão a pensar aquilo que são questões para a melhoria da educação. Exatamente. E nós, e eu, né, que eu não faço parte, o Alberto também não faz parte, mesmo não tendo uma aproximação com o Simprof, a gente entende que esse movimento é importante, que essa organização é importante. Ele é importante porque assim, ele é um grupo organizado, né, que não luta, como já falamos aqui, não queremos ser repetitivo, e que vem assim, de certa forma, a desenvolver algumas ações em prol da educação em Angola, né? Então assim, a gente precisa olhar para esse elemento aqui, né, principalmente assim, começamos a questionar, por exemplo, a nossa educação daqui a 20, 50 anos. Por exemplo, a gente vai entender assim, se os sindicatos, de certa forma, não se fizerem presente, quem vai defender a educação em Angola? Se nós temos, se existe um sindicato, é porque existe uma fragilidade, de certa forma, que vão se manifestando para isso. Então, é o Alberto que fala sobre o Simprof. Eu acho que eu não sou a única pessoa que deve apenas só falar sobre o Simprof. A sociedade angolana, no geral, deve, de certa forma, olhar para todos os sindicatos que lutam em prol da melhoria da saúde, da educação, de tudo no país, né? Para que nós possamos, de certa forma, desenvolvermos uma sociedade mais justa, equilibrada. E tudo mais. Não existem sociedades perfeitas. Não, tem suas fragilidades. Todas elas têm suas fragilidades. E outra coisa também que eu gostaria de citar, tem um trabalho de uma professora angolana com o sobrenome de Ferreira. Eu já citei o trabalho dessa professora aqui em um outro momento da minha fala no nosso espaço aqui, né? Ela publicou um artigo em 2005 e ela fala dessa questão. Ela, quando vai investigar a situação problemática da educação em Angola, ou seja, estamos a falar muito de problema. Mas essa autora, num artigo de 2005, está disponível também no Google, nos bancos de dados do Google Acadêmico, ela também apontou essa questão, a falta de diálogo. Né? Ela entendeu, naquele contexto da sua pesquisa, que
os documentos implementados para o sistema de ensino em Angola, eles eram feitos nos gabinetes. E Ok, muitas das ok. vezes esses documentos, eles não refletiam aquilo que é a realidade. Exatamente. Então, o que está a pensar nessa nossa conversa é o seguinte: nós de lá para cá tivemos evoluções, né? Passamos por várias situações em que o próprio Estado angolano entendeu, né? Posso afirmar isso através dos documentos das leis de base, né? A necessidade de alterar, né, algumas questões ou então melhorar alguns artigos da lei de base, Sim. no sentido de pensar uma educação qualificada. Sim. Então, e nós também, eu entendo, né, a partir dessa tua fala e a partir do texto da Ferreira, publicado em 2005, Sim. que precisamos que o Estado angolano, nós estamos a falar do Estado porque usar a palavra Estado, porque é o Estado que administra o país, Exatamente, né? é o representante. O Estado em Angola, por exemplo, aqui no Brasil, se eu tivesse a falar do Brasil, eu falaria de uma forma diferente. Sim. Aqui no Brasil, a Constituição dele, a organização política é diferente. Sim. Por exemplo, nós estamos em Curitiba. Em Curitiba tem um prefeito. Sim. Em Angola seria um administrador. Então, e a tua professora, ela pesquisa muito sobre isso. Por isso é que eu quando estava até as aulas dela, a professora Gouveia e a outra amiga dela, a Dragoni, né? Adriana Dragoni. Nossa. São... tipo, os textos que eu tenho dessas professoras, os textos que eu tenho, porque eu salvei alguns textos, que elas falam da questão do financiamento da educação brasileira, a forma que eles organizaram isso. Bom, nós não precisamos chegar até o presidente, né? Ou então até o Estado, na pessoa do presidente, para cobrar diretamente para ele. Aqui no Brasil, o ensino fundamental tem responsabilidade de alguém, não do governo federal. O governo federal aqui no Brasil, ele trabalha mais com as universidades federais do nível superior, mas o fundo público do governo federal que vem da União também serve, né, para complementar, segundo o que eu pude entender nas leituras que as professoras nos deram, o fundo da União, que é um fundo público, né, do governo federal, ele serve para complementar aquilo que são os desafios, né, do ensino fundamental e do ensino secundário, né? Eu não sei qual é o fundamental 2, é isso? O secundário, depois do fundamental. Ensino médio? Não, médio não. Aqui no Brasil? É o fundamental 2, né? Sim, tem ensino tem fundamental. O fundamental e o fundamental 2, que seria o primário em Angola e o secundário em Angola. Então, aqui no Brasil eles dividiram de uma forma que eu acho muito interessante, que o Estado brasileiro é responsável... Não, perdão. O governo estadual, que seria o governo da província em Angola, é o responsável pela oferta de alguma coisa, acho que é do ensino médio, né? Exatamente. E o administrador, por caso angolano, aqui é a prefeitura, é o responsável pelo ensino primário, seria o ensino primário em Angola, aqui no Brasil é o fundamental. Sim, fundamental. Então, essa organização, essa estruturação nos faz ter uma ideia clara a que a gente possa ir cobrar caso alguma coisa esteja a falhar. Só que em Angola nós não somos assim. Porque assim, a gente vai entender que Angola é um país unitário, entendeu? Sim. Mas unitário, que as suas províncias têm as suas autonomias locais, porém elas não são autônomas. Não são autônomas. Elas dependem do governo provincial de Luanda, né? A quem, por exemplo, decide como é que deve se fazer. Por exemplo, aqui no Brasil, como disse Gilson muito bem, assim, aqui estamos no Paraná, estamos em Curitiba. Sim. A educação de Curitiba, ela é regida para quem é daqui de Curitiba. Não é alguém que está no Rio que vai... Reger. Não. Isso já muda também. Já muda o entendimento. Já muda. Até a gente deve cobrar caso alguma coisa esteja a falhar. Exatamente. Então, vamos supor que alguém está no âmbito, a educação no âmbito não está correndo bem. Sim. Em vez da pessoa cobrar no governo local, do âmbito, os administradores, não. Tem que mexer na educação. E não andam. O que já é, às vezes não é possível. Uma viagem. E o Estado angolano tem uma ideia, ou seja, nós éramos 18, agora somos 21, imagina 21 problema para administrar. Isso realmente é que acaba fragilizando realmente a educação. A qualidade. Não existe
Tem um termo que a gente usa aqui, né, que é tem essa concentração, descentralização, Sim, desculpa. Essa descentralização, descentralização, por exemplo, do poder, realmente em sim, Angola seria um caminho ideal para a gente ideal, resolver os problemas. porque eu acho assim, por exemplo, anualmente, a prefeitura, né, de qualquer Município? município daqui do Brasil, anualmente, e os dados estão todos disponíveis. Sim. A gente quer entender Sim, sim, quantas exatamente, crianças exatamente, entraram, exatamente. passaram a frequentar o ano de 2025, ao final do ano ou no ano posterior, esses dados estão disponíveis. Nós, como pesquisadores aqui e os próprios brasileiros, eles conseguem ter acesso a esses dados, Aham. né? Para não ter essa distorção de discurso de que não, está melhor, não, eles têm tudo, está lá tudo documentado. Então, o prefeito, que no caso angolano é um administrador, Uhum. ele anualmente tem um número, isso até nas creches vê-se isso também, ele disponibiliza um número de vagas, ele consegue ter, olha, na escola X vamos ter X vaga disponível. Exato. Então, isso é competência do prefeito, que seria um administrador do Kazenga, da Ingombota, se aqui não existe Ingombota, Sim. ou dos bairros em Angola. Aham. E a questão do ensino médio é competência dos nossos governantes, seria, né, se fosse o caso, Uhum. se o caso angolano fosse igual ao brasileiro. No Brasil, por Exatamente. exemplo, é competência de um governador, que seria um governador também em Angola, Aham. assegurar o acesso. E outra coisa muito importante que a gente também precisa falar, que eu acho que deve ser pauta, né, que deveria ser, se já é, continue, que é muito importante. Nós em Angola discutimos muito a questão do acesso. Aham. E eu percebi aqui no Brasil que uma das políticas muito importantes para a educação não é só o acesso. Aham. A gente deve, claro, lutar pelo acesso. Sim. As crianças em Angola, os jovens, tanto dos diferentes níveis acadêmicos, como incluindo o superior e da EJA também, eles têm que ter o acesso assegurado. Sim. Mas o que faz as coisas acontecerem é a É a permanência. E eu permanência, já vou exatamente. explicar o porquê. Tipo aqui no Brasil, por exemplo, Aham. nós temos o acesso, nós conseguimos acessar às universidades federais brasileiras, Sim. assim como também os níveis fundamentais, que seria no caso o primário em Angola. Sim. É importante sempre falar, porque os termos às vezes Sim, sim, mudam o exatamente. contexto. É, é importante falar sobre isso porquê? Porque nós, quando entramos nas universidades públicas federais brasileiras, nós temos o acesso assegurado. Nós Uhum. concorremos, ninguém aqui no Brasil nos coloca. Aham, Nós exatamente. concorremos, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Sim. Quando abre um edital, nós nos inscrevemos, concorremos com os 200 e então milhões de brasileiros. Exatamente. E os melhores passam. Aham. E nós, quando passamos, nós precisamos de ter alguma coisa que nos faça permanecer Sim. dentro desse espaço. Porque é difícil você estar numa universidade pública, federal, no Brasil, Uhum. sem ter Uhum. as condições mínimas criadas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos problemas de vir para a Uhum. universidade de 8 horas e se preocupar em ir para casa almoçar ou Almoçar, ir comer sim. uma coisazinha. Não. Exatamente. A universidade ela está estruturada Aham. para te fazer com que você permaneça, Isso, tá? exatamente. Você está na universidade, tens já falamos até sobre isso lá É, no primeiro momento, tens sim. o banheiro em condições para tomar até uma ducha, que seria um banho para a questão de Angola. Sim. Tens, a internet funciona, né? As salas, a biblioteca tá lá para te servir. E eu já fiz até um vídeo sobre a biblioteca, vou fazer mais, vou apresentar aqui. Tens o restaurante universitário, que nós aqui chamamos de RU, ou Sim. seja, são políticas de permanência, né? Exatamente. Você, Perfeito. você não precisa não só acessar, porque, por exemplo, o caso em Angola, eh, eh, eu tive esse caso, por exemplo, quando eu estudava na Metodista, porque eu fiz até o terceiro ano, Aham, sim. na Universidade Metodista lá na Mutamba, Aham. era bem difícil, É. É, porque eu saía do trabalho, ia para a universidade, e eu não vou te mentir, meu irmão, eu era mais ou menos estar lá, porque eu precisava, ao final, porque nós estudávamos em Angola, muitas das vezes, eu não estou sendo generalista, sim, sim. mas o que eu consigo perceber às vezes é que nós às vezes estudamos para ter um diploma. Infelizmente. Porque estudar mesmo de você se fazer pesquisador é outra Aham. coisa. Sim, exatamente. Você já vê diferença naquilo que a pessoa apresenta, Apresenta, naquilo que é o perfeito. campo Sim, teórico, ok. né, naquilo que são as referências.
em Angola nós precisamos também, isso eu estou até a falar do ensino superior, que vai ter um momento que vai ter uma pessoa que vai falar sobre isso. Eu tenho um convidado que eu quero muito lhe trazer aqui, que é o Abu Gaspar. Ele está lá em Santa Catarina. Ele tem um orientador que é um dos caras mais referenciados no campo das políticas públicas aqui no Brasil, que é da Universidade da UDESC. Então, eu tenho muitas boas, assim como eu te tenho, né? Assim, do meu ciclo de pessoas próximas, és a primeira pessoa que pesquisa o Simprof. Por isso que eu fiquei muito feliz, porque eu vejo pesquisadores de várias áreas, né? De áreas específicas, assim, e tal, que mexe, né? por exemplo, sobre o MEIA. Nós não tenho alguém, não conhecia alguém que pesquisa sobre já é um isso. caminho para a gente trabalhar com Trabalhar, e na verdade também a gente aqui traz sugestões de temática. Por exemplo, aquilo que o Gerson falou, sobre essas políticas de permanência, Sim. a gente precisa colocar algo em mente. Quanto custa uma educação de qualidade? Quanto custa uma educação de qualidade? Tipo, não basta só construir escola. Sim. Não basta só, tipo, a gente vai construir uma escola, vamos colocar carteiras, que vamos colocar aí não. Uma educação de qualidade é algo que é complexo. Sim. Ela não é assim, não é fácil, mas também não é meio difícil. Sim. Tudo vai depender da vontade política Sim. do governo local e do interesse também de fazer educação. Por exemplo, essa explica de permanência aqui no Brasil, ela tem uma história. Sim. Claro que ela não começou assim. Ela foi a todo tempo se desenvolvendo. Por quê? Porque se a gente realmente quer ser um país com uma educação de qualidade, a gente precisa entender o quanto custa essa educação de qualidade. Sim. Então vamos supor que a gente vai pensar quanto é que se mexe em educação. Acho que, se não me engano, é de uns 6%. Aqui no Brasil, o valor... segundo o professor Felipe Zau, Angola é um dos países da região África subsaariana que tem um menor nível de investimento na educação. E segundo o professor Felipe Zau, o investimento em educação não atende àquilo que são as exigências das organizações internacionais, que seria de 20%. 20%. Isso, aí, segundo o Felipe Zau, é um professor renomado em Angola. Então, essa fala do professor Felipe Zau é algo para a gente pensar. Sim. Então, a gente aqui pode estar discutindo sobre educação, mas a gente tem que saber do outro lado como é que o pessoal entende sobre educação. Sim. Então, se a gente não sabe quanto custa uma educação de qualidade, obviamente nós vamos ter sempre essa questão de política de não permanência. Sim. E aqui, a escola, mais do que ser esse espaço de aprendizagem, é também uma casa. Porque ela faz a vez dessa casa, né? Gostei dessa fala. A escola é uma casa. É uma casa também. Gostei. Assim como o filho tem que se manter em casa, tem que ter casa, tem que ter água, tem que ter comida, tem que ter um lugar para dormir. A escola não passa desses. A escola também ela não foge dessa realidade, entendeu? Entendi. Então, a escola não é um lugar para a gente colocar seus filhos para passar o tempo. Esse é o problema. Não é tipo. Eu concordo muito com uma fala de um filósofo brasileiro, que isso já é o lado acadêmico. Não, mas esse lado acadêmico aqui é complicado. O professor é um filósofo que eu gosto muito, que é o Clóvis Barros de Filho. Nossa, eu amo aquele cara, para mim é uma referência. Sim. Ele fala que, quando ele fala sobre a questão happy hour, que é a questão ele fala sobre a questão dos trabalhadores que entram para a empresa, mas já querem logo sair dali. Sim. E ele fala, nós precisamos ter paixão. Exata vocação, né? A respeito daquilo que nós praticamos, que é o nosso lado profissional. E então a escola para nós é isso. Olha só o meu rosto. Eu acordei agora. Eu tô com esse rosto, cara, inflamado, inchada e tal. Porque eu acordei, vim para a universidade e daqui só vou sair ao final do dia. Exatamente. Estou despreocupado com a questão do almoço. Se eu quiser comer, tá aí. Olha só, tem um caso interessante que eu gostaria de citar. Eu, quando estive em Angola o ano passado, fiz 10 meses. Eu fui numa universidade que eu nem vou citar o nome por enquanto, mas eu fui nessa universidade. E eu acho que isso acontece com todo mundo que estuda no Brasil, né? Estou a ser generalista, estou a generalizar, melhor dizendo, mas eu vejo que quando a gente vai para Angola, a gente usa muito o nosso lado, a nossa vivência aqui no Brasil e olhando a nossa realidade. Claro que nós temos que ter algum cuidado, estamos a falar de contextos diferentes, mas às vezes algumas coisas mínimas a gente espera que a gente encontre lá no nosso país. Exatamente. E quando eu fui numa universidade pública em Angola,
eu fui fazer a pesquisa de campo, mas enquanto eu não fazia a pesquisa, fui andando nessa universidade e tal. E, mano, quando chegou a hora do almoço, eu fui para o restaurante Aham. universitário. E eu não vi os alunos a entrar nos restaurantes. Meu Aquilo Deus. me chamou muita atenção. Quem Ah, entrava no restaurante eram os professores, eram os ah, técnicos, nós que técnicos. são os funcionários da gestão, né, da secretaria, conforme nós chamamos. Ah, E os alunos em si não entravam, porque o preço da comida era superior, né? não vai de encontro à realidade do Do aluno. aluno. Isso, pô, foi Isso muito mexe, triste, né? assim, sabe? Mexe, sim. Aí, daí que você, por exemplo, eu vi isso lá na Universidade Agostinho Neto, Aham. um campo que está lá na, Não, na não, Marginal, mas né? não, aí depende É, mesmo lá do. você vai lá, você vê pessoas, eu costumo sempre usar como referência, tem um aluno angolano, que Hum. ele hoje ele é doutor em engenharia, mas no ano que eu cheguei, ele era famoso, assim, por ser um dos mais barra na engenharia. Ah, sim. Sabe? Ele era muito, inclusive toda a universidade meio que sabia que era o fulano, Aham. porque ele, de tão bom que ele era, né? Ele, pô, ficou famoso, mas eu Sim, estou falando do lado do conhecimento. exatamente. Mas ele, quando conta um pouco sobre a história dele, ele fala, pô, fulano, ele fala que quando chegou no Brasil, velho, Aham. é, tipo, mano, ele estudou naquelas condições de difícil, Difíceis e né? E quando tal, chegou chegou aqui aqui. encontrou o mínimo assegurado. É, Pô, ele não teve não dificuldades. teve. Então, vê Então só. ele já sofreu, já se preparou lá na banda, chegou aqui, encontrou e disse, ó, É, afinal aqui é assim, então, isso é bobeira, conforme é, nós dizemos, falamos em Angola. E ele conseguiu, é, dentro hoje é um doutor, é um exatamente. quadro, só que ele Concordo. ainda continua no Brasil, claro. É, não, mas porque tem toda essa questão. Quando, por exemplo, é negado, né, esses elementos essenciais para se fazer a educação, realmente existem, inclusive, assim, eu em particular, eu tive uma experiência muito agressiva sobre o que é ser estudante, Aqui ou em entendeu? Em Angola? Angola. Tipo, você pensa assim, tem que lutar. A visão é essa, tem que sofrer, Sim, você tem que, para você amanhã ser o melhor, tipo, você sim, amanhã ser o futuro da nação. sim, Mas a questão que a gente nunca perguntou, o que que diz praticamente os nossos planos de educação, sim. a nossa LDB, a lei de base Que e é a lei tal. de base. Se LDB é no aqui do Brasil, Brasil. aí esse é alguma coisa de É. LDB. É Tem bom, muita para confusão, o né? leitor angolano, o que é LDB? Então, LDB, LDB é é, como se fosse a nossa lei de base em Angola. lei de base, exatamente. Então, assim, o que assegura a educação em Angola, né? Essas questões aqui que deveríamos colocar em pauta e a gente veria que, de certa forma, isso mudaria o quadro, né? Por exemplo, Sim, os alunos já passam fome nas escolas e são obrigados a pagar alguma cadeira para sim, passar. Então, assim, é todo um problema. Mas eu digo assim, claramente, que se houver uma outra postura, eu acho que isso nem vai ferir o cofre do Estado sim, angolano, não vai ferir, porque estamos a investir para nós mesmos, né? sim. E Capitão assim, humano, Capitão Humano, isso, inclusive, Capitão Humano, e assim, Angola quer ser um país, uma potência na região uma África potência e subsaariana. Então, tal, tem que mas investir tem na que, educação. os Só países, vou te contar, porque não, fica à vontade. tem um estudo também muito interessante que foi publicado em 2014. Aham, É uma tese de doutorado de um pesquisador angolano também que desenvolveu aqui sim, no país, ele já regressou, e aham, ele, nessa tese, ele traz questões interessantes que eu, inclusive, vivi também no seio familiar, aham, né? Ele traz muito, ele fala da questão pós-independência, ele fala da questão da ausência de quadros em Angola, porque nós em Angola, pós-conflito civil, ou então, sim, antes do conflito civil, pós a independência, nós tivemos aham, praticamente um país sem quadros. se enquadra, E as pessoas, e tanto que quem atuava na educação, muitas das vezes eram os próprios militantes que iam combater. isso, Nós exatamente, temos histórico, por exemplo, se você pegar o caso do Lúcio Lara, que foi um militante do MPLA, também foi um membro, né, que andou pelo Ministério da Educação, o próprio Pepe Tela também, né, que estavam que lá essas figuras, na guerrilha e tal, também ah, fez parte do Ministério. Então, esse autor ele fala sobre essas questões. E ah, ele, quando vai falar da questão, por exemplo, do petróleo em Angola, durante muito tempo, nós em Angola não tínhamos quadros e quem ocupava os postos lá nas sondas eram pessoas estrangeiras. Não, uhum. não é o Gilson a falar. Tá, foi É, estudado por um é, angolano não,
E ele fala sobre a questão da fuga dos quadros, para a ausência de quadros. Então, o que hoje eu vejo é que nós, e isso que eu já falei no vídeo anterior, e uma coisa também que eu queria também deixar registrado quando você fala do Simprof, que eu acho que para que o Estado angolano possa se sentir, então, é, é, realizado naquilo que são os projetos para a educação, para as gerações futuras ou atuais, é importante que ele crie essa linha de diálogo. Então, ele pode abraçar tanto a categoria do Simprof para entender a categoria docente. O que está em questão sobre o que vocês querem que seja efetivo, né? A categoria vai apresentar as suas informações, assim como também hoje o Estado, né? Estou a falar do Estado, mas eu estou a me referir especificamente da pasta do ministro, da ministra, né? Ou então do ministro da Educação, que é a Sim. parte que rege a educação em Angola, né? Deve também criar diálogo com pesquisadores. Sim, Eu estive em Angola numa universidade pública e eu conversei com um estudante, perguntei-lhe se ele entendia um pouco sobre a questão de pesquisa e extensão. Uhum. Ele que está numa universidade superior, não sabe. É uma realidade, perguntei a ele se ele entendia um pouco sobre a questão de políticas públicas voltadas para o asseguramento do transporte escolar, ou então de uma bolsa de investigação científica. Ele não sabia. Eu sou um exemplo de um investimento público aqui no Brasil. Eu, quando cheguei no Brasil em 2014, eu tinha que ter, né? Tive que ter, aliás, não tinha que ter porque não é uma obrigação, mas eu necessitava de alguma coisa para me manter aqui. Sim. E eu, graças a um Zambi, né, tive um amigo meu que me convidou para fazer parte de um grupo de pesquisa, e aquele grupo, nós construímos um projeto de pesquisa. Sim. E foi aprovado e conseguimos algum auxílio. Sim. Aquilo me manteve. Então, eu acho que estamos a falar de uma questão geral, mas o geral só vai se refletir se o que é específico for bem trabalhado, for bem olhado. Sim. Porque é aquilo que você falou, o que hoje vivemos no Brasil não caiu do céu. Não. Os movimentos sociais, e o Brasil é muito disso. Inclusive, tem até aqui uma questão política que para não sofrer censura, para não sofrer censura, mas eu sugiro que quem queira ler o livro, um livro também de um professor, Carlos Everdosa. Ele escreveu um pouco sobre os movimentos estudantis africanos que, no contexto colonial, foram estudar em Portugal, lá na Casa dos Estudantes. Eu costumo sempre olhar o Unilab, a exemplo do que foi a Casa dos Estudantes. Eu já ouvi falar? Eu já sei, inclusive na Casa dos Estudantes foi então esse espaço que os nossos libertadores das independências tiveram esse contato, né? Isso aí. Eu costumo sugerir sempre que a Unilab para mim é a casa, praticamente a mesma coisa. É a nossa casa. A Unilab, para quem não sabe, é uma universidade federal pública brasileira que está situada lá no estado do Ceará. Com um campus lá na Bahia. É a universidade, é uma da universidade de nível superior fora de África que tem mais estudantes africanos a nível do mundo. Futuramente a Unilab será mais a universidade dos africanos do que de brasileiros. Será? Hoje já é. Já é, principalmente na Bahia. Eu digo que uma parte da população que está naquela universidade são mesmo os irmãos da dos Palopes. Palopes é que estão realmente a abarrotar aquela instituição. É verdade, porque é um projeto que foi construído aqui no Brasil, né, no sentido de oportunizar para que nós, jovens africanos, né, falantes da língua portuguesa, tenhamos então aquilo que nós falamos lá atrás, a oportunidade. Eles nos deram a oportunidade. E hoje, nós, filhos de pedreiros, filhos de zungueiras, zungueiras em Angola é vendedor ambulante. Ambulante, exatamente. Filhos de mecânicos, estamos aqui com muito orgulho, né? Isso. Ostentando os nossos diplomas de mestre, doutores, coisa que em Angola seria impensável. Eu, na minha realidade, eu assumo isso. Seria impensável eu chegar até onde eu cheguei hoje, naquilo que foi o meu percurso acadêmico. O que não deveria ser, então, infelizmente. Exatamente, Gilson. Na verdade, esse discurso é um discurso
universal para todos aqueles que são estudantes da Unilab, sim, no geral, né? sim, Porque isso nos contempla, porque a gente vem de uma realidade totalmente diferente. A gente não é culpado dessa da realidade que a gente vive em Angola, porque a gente sim, sabe que tem atores que de certa sim, forma estão na frente disso e estamos gratos, né, por essa formação que o Brasil nos oferece. É claro que, apesar que tem essa toda a cooperação, sul-sul e sim, tudo sim, mais, sim. a gente sabe do quanto o Brasil tem feito e vai continuar a fazer. Então, assim, hoje eu também declaro isso, que eu sou uma pessoa muito madura, Sim, ou o termo, eu estou em processo de sim. construção, né, É, digamos estamos isso, sempre abertos. processo de construção e um certo amadurecimento do que tem essas questões mais acadêmicas e fruto de políticas públicas, Sim. frutos de pessoas que estão Que, dispostas a sim, fazer educação, que eu sei que Angola não mudaria nada, eu já disse aqui sim. que isso não vai falir o cofre do Estado em apostar na educação. Pelo contrário. Aliás, o Estado tem apostado, isso é óbvio, mas não é Sim, uma sim, certa sim, eficiência, né? sim. Tem lá os Eu seus. acho que tipo, nós não estamos. A intenção dessa nossa conversa não é simplesmente apontar. Que fique claro, nós não É, estamos simplesmente a apontar o dedo, aham, porque a educação, e eu já falei sobre isso em alguns momentos, que nós, quando você tem uma educação, porque o que nos faz pessoas acadêmicas é a capacidade de refletir sobre alguma sim, coisa alguma coisa e tal. com fundamentos. Sim, Né? Eu trouxe alguém para falar sobre o Simpró, porque eu acredito que ele tem fundamento jurídico, né? Ele não é nada Juliette. jurídico, mas as leituras que ele se faz possuir, né, que se faz consumir, né, Aham, lhe dão um embasamento para entender o contexto em que ele próprio se envolve uhum, como pesquisador. sim, Então, muitas vezes, porque nós em Angola estamos acostumados também quando a gente não fale aham. de uma forma reduzida, ou Ah, sim, então sim, sim. com palavras bem escolhidas, a gente é Escolhida meio que para. censurado, Sim, sim, né? mas Num isso país que se diz, Estado eh, Democrático de Direito. então nós estamos dentro daquilo que é a nossa visão sobre o quadro da educação, a gente Uhum, e eu lanço aqui o convite, né? uhum. Nós estamos, por exemplo, eu me coloco em aberto para podermos criar uma linha de diálogo É, entre quem faz, quem administra o o interno no interno, país e quem interno. esteja aqui fora. Tipo, Inclusive o governo angolano, né, há de se reconhecer também, né, nessa política que ele tem de mandar os jovens para ir, né, ah, aqueles 300 mil, sim, aquele sim, programa sim. de O programa investimento, de mérito. é bom, entende? É bom, muito Eu bom, acho que é um programa que deve ser uma política permanente, permanente né? e Já não. que o que é produzido internamente às vezes é muito questionável. Por exemplo, vimos o caso agora que aconteceu lá em Angola, de um contexto universitário, que os estudantes ficaram 5, 6 anos estudando, ao final do curso, Foi tido como uma fo- universidade não legalizada e olha tal. só, isso não pode, isso Não pode. aqui, Inclusive, isso dá. isso daí, Como é que a nossa isso não é ainda, jurisdição isso e num tal, contexto atual, isso nunca atual, não pode pode acontecer? acontecer. Alguma coisa deve estar, Está a falhar. uma Eu coisa vi assim. também ali que tem uma universidade que pegou as monografias dos estudantes e jogou no No lixo. lixo. Não Como é que isso se pode. explica, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso conteúdo, nossos artigos, a nossa dissertação, as nossas teses, é um fruto, é resultado do investimento público, né? Os Uhum. 2 anos que o Alberto está no mestrado, os 4 anos que eu estou no doutorado, né? A nossa pesquisa, os nossos artigos, é resultado daquilo que está sendo investimento público. Então a sociedade civil precisa consumir isto e nós precisamos também em Angola olhar de igual modo. Nós Sim. precisamos fazer com que o que é produzido internamente pelos nossos institutos superiores, pelas nossas universidades superiores, elas devem. Eu, por exemplo, quando vi lá no ano passado ou esse ano, quando a Patrícia Faria terminou o mestrado, Ah, é. eu queria muito ler a dissertação dela, eu procurei no O Pascoal, Google, o Calou Pascoal Calou também, Pascoal, por exemplo, essa eu queria galera saber o toda que aí. eles escreveram, O que é que sabe? eles falaram? O que Isso. eles falaram, não encontrei nada. Não Então, são coisas que a gente vai conversar aqui no nosso espaço, vai trazer pessoas que também entendem um pouco sobre a relevância dos bancos de dados dá, sim. para a divulgação daquilo que estão a ser o conteúdo interno, né,
dos nossos ICED. O ICED da Willa, eu acho que é da Willa, né? Uhum. Por exemplo, é um dos que eu consigo acessar o banco de dados deles Da Willa. para poder ver as monografias que eles já produzem. Eu já tomei para mim algumas também. Agora eu fui olhar nos outros bancos de dados, tipo o ICED de Luanda, não consigo acessar, de Cabinda, do AMO, mas o da Willa mas é isso, Alberto, muito obrigado. Eu Não, até que nem agradeço. falamos sobre o artigo, em outro Não, momento a não, mas gente outro vai dia a falar. gente vai conversar, vai Yeah. conversar. O Alberto também tem um artigo muito interessante que ele fala sobre a questão do Kimundo. Uhum. E Só para dar uma chega sobre esse artigo sim, aqui, esse artigo, na verdade, assim, o resumo é que esse artigo a gente faz o quê? A gente analisa as gramáticas que foram descritas sim, nesse período colonial, né? sim, Acho que são umas 4 gramáticas. sim. E o nosso desejo era quê? Era analisar o pensamento linguístico que estava impregnado sobre essas gramáticas. É um E o artigo, que sugiro a leitura. Eu li ontem à Aham, noite, sim, antes de eu falar, eu li, tem tanto que eu apontei. sim, Eu achei um artigo excelente. exatamente. Devo lhe parabenizar pelo trabalho. Sim. Eu fui notando algumas. Eu só quando eu faço a leitura dos artigos, gosto sempre de olhar nos detalhes. Já tá assim. Gostei muito da sua articulação. Uhum. Gostei muito da forma que você selecionou o referencial Sim, teórico. sim. Apesar de que nós temos, eu poderia até fazer uma crítica, ele foi muito, pegou Sim, muito sim, do sim, sim. Ocidente. Nós Porque também precisamos pensar que nós em Angola temos poucos estudos que falam sobre a questão das nossas línguas locais, principalmente são as línguas nacionais. o campo da historiografia É, linguística, é, ele é é um muito, é vazio. vazio, não tem. Então, assim, a Yeah. gente vai pegar com Vai aquilo que pegar está com o que escrito. está escrito, com o que Exatamente. tem. Sim. E eu vi isso, né? Sim. Gostei muito do teu Ah, trabalho. É um obrigado, trabalho, até obrigado. eu disse, não, esse trabalho também temos que falar um pouco, porque a ideia era falar sobre o Simprof. Eu não sabia que tinhas esse artigo publicado. Sim. Eu vou colocar aqui nas sugestões, quem quiser. É um artigo que, mano, tanto o Simprof quanto o que você traz Sim, nessa as reflexão no gramáticas. artigo são questões que eu acho atuais em Angola. Nós Sim. precisamos promover mais, né, Isso, esse tipo de discussão, porque ainda mais nós que passamos na Unilab, combinado, que é sim. uma universidade que tem uma construção curricular muito Isso. diferente daquilo que é a realidade brasileira, porque a Unilab ela também consome muito aquilo que é o conhecimento africano. Exatamente, por isso Ele que eu tenta criar isso, uma linha de isso, desconstrução, né? exatamente. Quando a gente chega na Unilab, o primeiro contato que a gente tem é a A desconstrução. desconstrução. Porque Não a importa gente. se você é Não, não, engenheiro, não. medicina, É um projeto. os primeiros contatos com estudos acadêmicos, Aham. eles refletem muito aquilo que é a tua A realidade, que é a realidade realidade histórica do do Brasil. Brasil, sim. E, por exemplo, hoje, se a gente, por exemplo, nesse estudo que eu falo aí rapidamente, sim, a gente encontra a expressão como gramáticas que usavam, por exemplo, preto, a expressão preto, burro, a língua difícil. Quer dizer que alguns, digamos, isso que, se não me engano, acho que foi a obra do Frei, né, que era um padre, né, que Assim, estava aí a doutrinar os angolanos, no caso, os povos, né, amuno. sim, Aí ele chamava essas línguas de difíceis, que essas línguas eram muito difíceis, que difícil. Nossa, eles poderiam ser catequizados, aprender a língua língua portuguesa para portuguesa. poder se salvar, sabe? Ou seja, até a reputação religiosa aí também conta, porque a visão do batismo, como se fosse você libertar alguém Sim, do pecado, né? sim, Quer dizer, lhe levar, deixar de ser africano, sim. enfim, Para, como é que eles para ser um civilizado. civilizado, entendeu? Eu falo muito sobre isso no meu terceiro capítulo, na minha dissertação de mestrado. Acho que eu vou precisar Eu disso, porque trago muito essa questão. Inclusive, vou já te adiantar aqui sim, que na qualificação, eu não estou desmerecendo ao professora que fez a avaliação, mas teve lá duas professoras, né? E teve um professor e uma professora. E a professora, né, é uma amiga minha, né? Ela falou assim, Gilson, você... foi um comentário, né? Que, claro que ela falou com outras palavras, mas eu entendi dessa forma. Gilson, você precisa mudar alguns termos. sim, Você está usando aqui uns termos que não é muito sugestivo e tal. O que que aconteceu naquele momento? Quando eu estava a ler esses trabalhos, para sim, entender um pouco isso que você acabou de falar, aham. da visão do pessoal ultramarino, né, que Isso são os a governadores que foram galera, encaminhados para Angola,
E eu até europeia. tenho artigos que falam muito sobre esses gajos, né? Eu vou falar gajos. Não são. Falar, E que eles não descobriram o nosso país, eles eles invadiram, invadiram, é uma né? O invasão, nosso país já tinha lá suas questões lá. sim, E eles usavam, quando eles escreviam os documentos, quando documentavam as coisas, eles usavam termos pesados, exatamente. né? O preto é imundo, o preto para o Brasil seria fedorento, que cheira mal, o preto é não sei o quê. Foram racistas, de verdade. E isso nas gramáticas a gente Yeah. percebe esse Eles foram comportamento. racistas, ou seja, um preconceituoso. Gilson naquela época seria um cara irracional, Sim, né? Os nossos antepassados, na visão dos europeus, especificamente portugueses, porque eles aqui prevaleceram por muito tempo em Angola, nós sim, éramos irracional. exatamente. E o que eles faziam? E tem um professor até que é o professor Carlos Serrano, de Cabinda. Cabinda, Ele sim. é o professor aposentado da USP. Eu sempre falo sobre ele. Ele fala muito sobre ele escreve muito sobre a questão da identidade Sim. angolana. Leem sobre ele, vão aprender muito. E ele também tocou nesse assunto. E aí, na minha apresentação, a professora deu, não, Gilson, não sei o quê. Eu parei e pensei, porra, eu estou lendo um trabalho de um cara, de um documento, que está chamando o meu antepassado de burro, de irracional. Hoje, né, tendo consciência desse passado, vou tratá-lo de modo bonito? Não, tratamento igual. Irracional é ele, que não teve a capacidade de entender que nós não somos iguais, que nós não somos. Ele não chegou, né? Que não existe. Esse princípio, tem até uma angolana que fez um trabalho aqui também no Brasil, que ela fala sobre. Ele usa esse conceito. O conceito de universalização. A palavra universal, eles tentaram trazer um entendimento universal sobre a dinâmica social, incluindo tudo. A questão da religião africana foi apagado, né? A questão do... no meu terceiro capítulo eu falo muito sobre isso. Do mestrado. Do mestrado. Eu trago, eu faço essa revisão, né? Claro que eu pretendo um dia, já até me lançaram um convite na minha orientadora do mestrado para participar num dossiê ou mais um estudo sobre aquele capítulo, porque é rico, que é uma coisa que foi produzida, mas ainda está em aberto. E nós, né, precisamos revisar essa literatura e trazer outros olhares. Tem um autor que está lá no Histórias da África, que é o Vancina. Ele é do Ocidente, mas ele meio que se colocou do lado da gente, quando ele falava assim, inclusive tem até colegas que vão me criticar por estar citar ele, mas ele falou uma coisa que, olha, os primeiros, ou aqueles caras que foram para a África, entender a dinâmica social africana, eles entenderam a África de uma forma deturpada. Eles queriam apagar o ser africano, a identidade africana, para incutir uma coisa além do que é a realidade africana. Por exemplo, quando você usa a palavra preto, usaste a palavra no artigo, né? Sim. Eu acho que eu vi uma coisa, não tenho certeza, mas eu li... Português? Não, entre preto e negro. Você usou alguma coisa? Eu usei, sim, nós usamos a expressão preto. Tipo, língua de preto. Acho que ele fala isso, ele fala sobre as línguas de preto, né? Sim. Tentando se descaracterizar. Sim. E acho que o negro, assim, há uma certa... E aqui no Brasil está tendo isso, entre o que é certo, é ser negro ou é ser preto. Porque, tipo, primeiro que isso é uma certa construção, né? Sim. Primeiro que eu acredito que Charlie Darwin está errado, pensando que existe essa racionalidade, tipo, essa diferença sobre... Pesquisador. Temos que criticar mesmo. Pensar que existe essa diferença entre raças, não existe. Raça, cor branca, isso é uma construção, né? Hegemônica, tentando desmerecer uma cor em detrimento da outra, para não dizer raça humana. Então, até, só para te complementar, tem um professor também africano, Kabengele Munanga. Isso, nossa, um antropólogo. O trabalho dele, para mim, até hoje, é um dos trabalhos que eu uso como referência quando eu quero entender a questão do racismo
ele conta a questão do racismo, mas ele quando fala da Sim. questão da origem, da palavra raça, Aham. o que ele traz? Esse termo raça não nasceu em África. Não. Isso nasceu lá nos anos, não sei o que, dá muito tempo, lá na França, onde os próprios europeus, eles já se olhavam diferente. Ou seja, E na exatamente. gramática não existia uma palavra Sim, que eles tinham que usar para distinguir esse olhar que eles tinham entre eles. Exatamente. Então, eles quando olhavam No contexto. não, qual é a ciência que estuda as plantas? Botânica? Não, botânica Não, nem não. botânica. A biologia? Epá, tem uma ciência que ele cita no texto, que estuda as plantas. Eles olharam nesse campo, identificaram uma planta, acho que era raça, que é o nome francês, tem uma origem, não é origem francesa, para não eu cometer o erro de errar, mas o texto é basicamente isso. O Kabengele aponta que eles olharam, né, por uma planta específica que era diferente das demais, então que o nome dessa planta parece era no português seria mesmo raça. Pegaram isso e começaram a aplicar. Entre eles estava tudo bem. Ali eles ainda não conheciam a África. Não conheciam. Ainda não tinham, só mesmo na Europa, entre eles, raça, duquesa. Mas quando eles vieram aqui, encontraram outros pretos, aí pô, nós não somos os únicos, então existe. Existe mais uma. E aí pronto, aí que achou que aí já eles. Foi aí onde isso foi no século XIX que eles começaram, que o racismo começou a subir, onde eles começaram a fazer as caracterizações do preto, encontrado e tal. Mas isso aqui é base de estudo. Exatamente. Né? Nós estamos aqui, estamos a estudar a nossa área de educação, mas assim, em algum momento você tem que ler alguma coisa para acompanhar a sua leitura, porque se você está lendo que a educação em Angola foi administrada durante muitos anos por um corpo diretivo colonial, você também tem que entender minimamente a política desse movimento. E quando você vai entrar nessas leituras, você acaba por ler outras coisas. Exatamente. Né? Inclusive, essa pesquisa aqui, esse artigo aqui, Gilson, é tipo assim, é para a gente entender o seguinte. O que acontece é o artigo dele. Que a gente está falando sobre um contexto que ocorreu lá, tipo em Angola e tal, e que essas práticas ainda são visíveis no nosso dia a dia. Hoje em dia, se você... Cara, eu vou ter sincero, em Angola, quando eu cheguei aqui no Brasil, sabe eu pensava o quê? Não. Eu só estamos então agora num tema nada a ver. Mas assim... Mas está muito bem conversado. Tudo por conta desse artigo que eu vou deixar disponível. Quando eu cheguei em Angola, meu irmão, eu pensava que o racismo era só te atirar em banana e te chamarem de preto. Aqui, quando eu cheguei aqui, entendi. Diferente, uma coisa envolve outras questões. E eu fiquei pensando, em Angola nós não. Isso. E também como pesquisador, gostaria também de comentar contigo. Eu acho que, na minha opinião, nós em Angola, o nosso grande problema não é, vou usar a palavra mesmo racial, não é racial. É o nosso grande problema. Eu acho que isso também se estende por um pouco pela África subsaariana. O nosso grande problema envolve mais a questão étnica. Quando a gente olha muito a questão angolana. Entre os bacongos e os solanos, a gente não está a falar a questão de não estar a usar a raça ali, está a usar o conceito étnico. Étnico mesmo. Né? Por isso é que quando eu cheguei no Lab em 2014, uma coisa que eu levei muito de aprendizado, várias coisas que eu aprendi, mas uma em particular é que os estudantes guineenses, os amigos guineenses que eu conheci da Guiné-Bissau, muitos deles, eles não, quando você lhe pergunta a nacionalidade, eles são guineenses. Mas muitos deles, antes de falar sobre a questão de ser guineense, ele fala primeiro o Quissó, Balanta, não sei mais o que. Balanta é um grupo étnico da Guiné-Bissau. Tem outros também. Tem o Fula, Papel. Então, eles falam que são antes, é como se estivesse em Angola. Justo, qual é a tua nacionalidade? Não, eu primeiro sou bacongo e depois sou angolano. Porque esse conceito de nação, nacionalismo, é um conceito também que vem de lá, né? Que meio que
passa por cima daquilo que é o meu ser Sim, Bakongo. Bakongo, sim, Por isso é exatamente. que tem meninos aqui africanos no Brasil, se você for ler o currículo dele, Aham, eles colocam primeiro sou Bakongo, aham. depois vai se descrever nacional de natural de De Luanda, Luanda, Angola. então. Então acho que isso é um movimento político. Aham. E eu também costumo falar muito isso para os professores angolanos e pesquisadores, que às vezes a nossa fala é política. É, a nossa Por fala exemplo, quando realmente você falou o EJA, eu te falei, não se não fala é o o EJA, EJA, é é a a EJA. EJA, sim. É porque a EJA, a EJA, ela é educação de jovens E a do, e adultos. Não é hum, o educação de não, jovens e é a adultos, é a educação. É educação. os Então, artigos, né? Os artigos da é, CNIL, né? a EJA ela É é um direito, um né? Nós em direito. Angola não entendemos a EJA como um direito. É, realmente, é Entende-se a mais EJA, um, é ou mais então um. a educação de adulto como que nem os professores me revelaram, como, eu dou aula no primário e a escola entende que eu tenho que complementar algumas É, assim, cargas horárias, carga então me horária, deram uma turma da da EJA. EJA, assim. Mas assim, e eles falam como se fosse, estou só aí para complementar o horário, mas não, é um direito. É, E muitos não sabem disso, exatamente. né? Porque se Uhum. nós temos na Constituição que somos todos iguais perante a Constituição de Angola, né? Que o Estado deve fazer com que todo cidadão, independentemente da questão do gênero, da raça, da idade, todo Perfeito. mundo é igual, deve É. receber o mesmo tratamento. Ou seja, Uhum. se a criança que vai no ensino primário lhe é assegurada as condições mínimas, se o pessoal que frequenta o ensino superior lhe é assegurada as condições mínimas, o pessoal, o público estudantil da educação de adulto também deve ter Isso, isso, o que não exatamente. acontece. Não acontece exatamente. Tem essa Mas, questão. pessoal, foram mais de 2 ou 3 horas, Mais hora, a conversa está muito boa, poderíamos estar aqui, exatamente. É, gente, mas está na hora do almoço e o meu sim, mano aqui precisa dar conta das suas pesquisas. sim. Só tenho que agradecer Não, mesmo. obrigado, Gil. E Obrigado. caso Obrigado. você queira um dia contribuir com alguma coisa, estamos à Não, tá disposição. certo. Inclusive, Eu, eu estou eu, eu, precisando. eu já te coloco no ciclo de pessoas próximas, Não, porque tá eu quero certo. um dia, quando um dia eu regressar para Angola, Aham. eu quero citar muito vocês É nas minhas isso. falas, Igualmente, para que a gente igualmente. possa nos promover uns aos outros, sabe? Exatamente, sim. Então, para mim, olhar a tua pesquisa e poder dar uma sugestão de Uhum. forma até crítica também, para mim, Exatamente. é uma forma que eu É. posso estar a contribuir para o teu conhecimento como Crescimento, pesquisador. pesquisador. Porque nós também não podemos só falar que está bom. Critique também. Não, não. E a Inclusive. crítica Uhum. tem que ser construtiva, Sim, né? exatamente. Se bem que dizem que a crítica nunca, Não, mas nunca eu nunca acredito que constrói. sim. Eu É, acredito que sim. é que, tipo assim, Gilson, na academia a gente aqui tem um lema, né, que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. O conhecimento Aqui, não é absoluto. exatamente, o professor aqui não é detentor do conhecimento, o Sim. professor aprende com o aluno aprende com o Eu professor. falei sobre isso no vídeo anterior. Exatamente. Acho que o pessoal está bem Aqui, ligado em relação a então, essa, é essa visão que ele traz também. exatamente, então, aqui nós Que é, estamos é abertos. uma relação dialógica entre Isso. o professor, por exemplo, nós africanos, Aham. quando estamos na sala de aula, eu acredito que muitos professores brasileiros, eles já sabem que esses meninos também têm saberes ali, Sim, sim, são sim. fontes de conhecimento. Então, se eu estiver a falar sobre a cultura africana e ele sendo um brasileiro, Uhum. ele não pode se dar como detentor dos conhecimentos. E eu vejo muito que eles têm essa abertura. Que Exatamente, eles falam, exatamente. não, fale sobre você. Também tem uma coisa que eu aprendi. Entre falar sobre e falar de. Entende? Exatamente. Então, eu como africano tenho competências para falar de De África África. ou da África, mas o Pode brasileiro, falar ele fala sobre, sobre, porque ele não é africano, ele exatamente. pode ser um investigador nato, e eu não estou a falar isso só por falar, posso trazer também um estudo, tem um estudo que foi desenvolvido aqui por um professor da Unilab, que é Aham, o Lourenço Cardoso, aham, ele dá aula na Unilab, ele é de São Paulo, ele é um professor negro, brasileiro, e ele faz um estudo de revisão, né? Onde ele vai criar um diálogo, não digo que ele cria um diálogo, mas ele vai criar um confronto uhum, entre aquela geração de 2000, de 1920 aqui no Brasil, né? Aquela aham, geração que vai emergir aqui no Brasil. Quem estuda muito a questão da USP vai entender qual é essa geração onde faziam o parque, o Floresção Fernandes, essa geração dali, o Caio Prado, Darcy Ribeiro, essa geração quando fala sobre o racismo, eles
como homens brancos falam sobre, mas eles como pesquisadores brancos brasileiros, eles quando falam sobre o racismo, eles, eles só falam sobre o negro. É, E o ex-professor Dom Lab, Lourenço Lourenço. Cardoso, que tem um estudo rico, ele traz uma abordagem em que ele agora pergunta, vocês falam sobre nós negros, Uhum. mas e vocês, por que também que vocês não questionam os vossos privilégios? Isso, Tá? exatamente. Ele, pô, é muito, É uma provocação mesmo, né? muito bonito. Uma provocação Então é mesmo. mais ou menos isso que a gente está a tentar falar, Fazer, que sim. nós podemos, né, estar aqui no Brasil, nos fazer pesquisadores, mas nós estamos a nos fazer dentro de uma perspectiva dialógica. A Perfeito. gente aprende todos os dias, a gente aprende, neste momento aprendemos, eu aprendi alguma coisa muita coisa, deixa alguma Temos com o meu colega aqui, igualmente e assim também. como também na nossa vida extra universitária, E isso que a gente a vai gente também vai aprendendo, aprendendo. né, Sim. alguma coisa. É. Bem, é mais ou menos isso que eu tinha para falar, né? O foco era sim, prof, mas depois É, acabamos de é a trazer academia, é outras isso, questões, mas né? é Cada mesmo coisa liga a esse outra. foco que a gente está a tentar trazer, né? Essas Aham. experiências, esses saberes plurais que eu costumo sempre falar, que Isso. o nosso conhecimento ele tem uma Muito base plural, plural. sabe? Nós não Sim. somos. Mas assim, eu falo isso, mas quando um dia alguém me fala, hoje vamos ter a fala do professor Gilson ou do Gilson. doutor Gilson, eu não vou aceitar falar sobre tudo. Não, claro, a gente não Eu precisa costumo falar tudo. falar, eu sou doutor, vou serei doutor, ele é mestre, Sim, mas eu não falo sobre tudo. Eu vou falar exatamente. daquilo que é a minha A especialidade. especialidade, Porque a exatamente. pós-graduação que eu faço é uma especialidade dentro de um campo que eu me dedico a pesquisar. Então, eu É, não posso falar do campo jurídico como um advogado, porque em Angola parece que você, quando é doutor, você é o dono da verdade. esse já É uma outra uma conversa. outra conversa, porque É, realmente isso não funciona assim, é. né? Eu sou doutor Gilson, aqui ele vai ser doutor em Não, você vai chegar lá, meu educação. irmão. Educação, Qual a linha? eu sou a área é educação, mas a Hum. especialidade, o meu campo de pesquisa, no campo, assim, de forma específica, eu pesquiso o campo da educação de jovens e adultos. Mas seria Eu qual linha? Qual pesquisei, eu linha? pesquisei políticas públicas de alfabetização. Eu tenho um conhecimento de políticas públicas, eu tenho Aham. um conhecimento agora eu estou na área da formação de professores. Legal, mas Estou tentando. qual é a linha? Tua linha Ah, aqui no programa? aqui eu ali a cognição e desenvolvimento humano, Então, que trabalha muito a será questão da cognição, isso? né? A capacitação do docente, assim, que é Exatamente. a formação de professores para a educação de adultos, É, que é o exatamente. meu campo de. Mas eu tenho também conhecimento da literatura, porque eu no bacharelado eu fiz um artigo Bacharelado. sobre também tenho boas leituras sobre. Sim, Mas se hoje eu me apresento mesmo como campo, me apresento mesmo dentro do campo da formação de professores para a educação de adultos, entende? Porque exatamente. é aqui onde eu quero muito mais É, me fazer pesquisador, é aqui onde eu sim. quero mais desenvolver pesquisas, porque eu acho que também é um campo muito vazio. Aham. Então seria isso, seria o doutor Gilson, né? Doutor em educação, especialista A em informação de professores para a educação de adultos, educação adulta. que é a formação, que são as categorias de formação inicial e É, formação continuada. exatamente. E é assim, parece, eu sei que nós já terminamos, Sim, vamos sim, terminar, mas assim, essas questões aqui que estão assinadas, que está assinatada pelo Gilson, inclusive a sua temática, eu acho que de extrema relevância, porque existe uma certa banalização sim, quando a gente tem pensa sobre a educação de jovem adulto. sim. Então, é uma questão muito bem banalizada, tipo assim, a gente está mais assim focado, ensino superior, aquela Sim. coisa, e É, deixamos as coisas, mas tudo isso faz parte de um corpo, né, sim. saber que a educação, que fortalece, de certa forma, a sociedade. Então, e aqui no Brasil isso é muito forte, infelizmente, é É, muito forte, sim. E já tem, inclusive, eu gosto muito de falar com base em estudos. aham, Tem uma pesquisa que eu também já citei aqui, tem várias, mas essa que vem agora na memória, foi publicada em 2017, uma dissertação de mestrado aqui na PUC São Paulo, aham, e o autor, né, nas suas conclusões, quando ele vai compreender a política de formação dos professores da alfabetização em Angola, nas suas conclusões eles apontam que o sistema de ensino angolano, eles tem um historial de ser configurado somente para uhum, atender o ensino primário, sim, secundário e superior. sim,
ele é muito configurado para isso. E Aham. fora disso, os que existem é uma coisa, uma questão paralela que também Paralelo, vão se sim, sim, refazendo. sim. Tem um professor também, o pesquisador Miguel Arroyo, é um Isso, renomado renomado. pesquisador. Uhum. Ele fala, ele já aponta também sobre isso, que o campo da educação de adultos, né? Ele tem um estudo que publicou em 2007, o Miguel Arroyo, quem quiser pesquisar sobre a alfabetização, é uma indicação que eu sugiro. Ele fala que o campo da EJA sempre foi um campo que se reconfigurou. Uhum. Ou seja, mesmo até o investimento da educação em Angola, quando ele é aplicado, Uhum. a parcela da EJA ou para a EJA nunca é suficiente para atender o público, para entender as necessidades desse subsistema, que é Exemplo. um subsistema também. Uhum. Então eles se refazem. Sim, é. Ou Certo. seja, nós não temos a atenção que Que nos gostaríamos de ter, dá, então o assim, pouco que temos, vamos vamos se organizar. configurar. Então Sim. eu acho que isso, dentro daquilo que nós entendemos como educação no geral, porque tem também uma pesquisa que foi publicada em 2017 de uma pesquisadora brasileira que ela aponta essa questão, Uhum. que as sociedades elas não se fazem só como pessoas jovens, os Uhum. adultos também precisam participar. Isso. E nós em Angola, nós estamos a ser administrados por pessoas adultas, Uhum. por pessoas que já têm uma certa idade, Idade. né, mas que têm um conhecimento profundo do país, Sim. né, concordando ou discordando dessas pessoas, mas eles estão ali, são quadros. Os nossos políticos são todos pessoas de idade, né, que participaram no processo de independência de Angola, Uhum. né, que viveram toda a época todo o período pós-independência. Então, eu concordando com essa autora, é isso que nós vivemos em Angola. Nós somos uma sociedade, né, que o Estado olha muito somos uma sociedade jovem, Sim. né, segundo os dados do censo de 2014, não, 2014. 14 foi o início, mas a versão final foi em 2016, né, que Sim. eles publicam. O país é um país considerado jovem, Uhum. mas nós não podemos só pensar no futuro, né? Uhum. Só com os jovens atuais, nós precisamos que todo mundo participe, inclusive as nossas senhoras, nossas irmãs, né? Era Porque das também irmãs, sim, em sim. outro momento eu vou te contar sobre isso, porque Ah, há um lado também me ensinou sobre isso, né? aham. Que ele fala uma coisa que eu queria comentar bem rapidinho. É, tem um contexto assim. Se, por exemplo, numa família em Angola ou em África, isso até é África no geral, não só Uhum. Angola. Se um pai tem dois filhos e três filhas, né? Um pai, porque na altura os nossos pais, aqueles nossos tios antepassados, quando trabalhavam, muitas Uhum. das vezes ganhavam bolsa das empresas, né? Exatamente. O contexto é, se um pai, um chefe de família ganha uma bolsa, né? A empresa chega para lá, seu fulano, tens uma bolsa, indica um teu filho aqui, ou um filho ou uma filha. Quando ele for para casa, você acha que ele vai indicar uma filha ou um filho? É Complicado, né? certeza que ele vai indicar uma Uma filha. filha, sim. Não, perdão, um filho. Um Um filho, é. filho. E isso não é uma questão aleatória. A ONULAB fez um estudo para perceber isso, e isso foi revelado, né? Muitos estudantes falaram sobre isso, e os números estão ali. Por quê? Porque a própria ONULAB, quando ela começou a trazer os estudantes africanos aqui para o Brasil, Uhum. isso até é um bom objeto de estudo. Para quem ainda quiser Exatamente. estudar também, essa área é Sim. um campo bem bom. Uhum. O que ele percebeu? Ele percebeu que está entrando muitos homens Homens e e poucas meninas. meninas, sim, Entra sim. tipo 90% de De homens homem. e Uau, 30% de legal, legal, meninas. legal, legal. Eles não entendiam isso. Eles tiveram que fazer um estudo Para para perceber. perceber o porquê disso. E isso foi revelado. Que Uau. as famílias, nós ainda temos essa questão de que Patriarcado, né? O patriarcado e só o homem tal. precisa subir, as Subir a mulheres têm que ficar menina. para trás. Então a Unilab ela mudou a política. A Olha. Unilab ela tem uma política que eu gosto muito. Ah, Ela, por exemplo, a questão da idade. uhum. Se uma pessoa de 30 e uma pessoa de 20 anos tiveram a mesma nota e tiveram empatado, Vamos ela vai puxar puxar de de 30. 30, sim. Se um menino tiver empatado com meninas e já tem um número de menino a 6, eles vão puxar as meninas, ou seja, Sim. vão oportunizar que as mulheres, porque a nossa sociedade ainda é muito Uhum. patriarcal, onde nós ainda, bem, nós eu vou me incluir, porque eu também sou africano e angolano, Sim. nós ainda temos, eu também sou um homem, eu acho que eu tive privilégio nisso. Então, considerando esse contexto, nós somos privilegiados, porque nós ainda
Bem, para muitas sociedades africanas, eu vou particularizar a questão angolana, o desafio da inserção de uma mulher no mercado de trabalho, obtenção de um curso superior, ainda é mais do que o do No menino. menino. Porque a questão estrutural do país não favorece. É um risco grande para uma menina que mora no Cazengue No ou em Cazenga, Cacoaco Cacoaco, e tal. estudar na Mutamba. Sim, sim. O táxi à noite é um É. problema. Isso também configura, Então, por exemplo, uma das lutas do Simprof, né? Essa própria, sim, o acesso seria, no caso, essa questão. Como é que alguém que mora no, em Cacoaco e a escola pública está lá está lá no, no céu, na cidade. Por que em Cacoaco também não tem é, uma escola? é, É muita questão. é. Está feio, Tá está fixe, feio. tá fixe. Foi muito Valeu, obrigado, né? Foi Gerson. muito É bom. bom, Vamos Gerson. agora Vamos. fazer Ah, a segunda parte dos nossos dias, dos ah, nossos afazeres do do dia. dia, assim. Yeah, e estou muito feliz por ter conversado Não, eu que contigo. Eu acho agradeço que aqui. não ficaremos por aqui Não, em claro, algum claro. Vamos, vamos momento. sim. Quem sabe E, daqui a nada no telejornal lá. e no que precisares, meu irmão, Não, você sabe que está tá. sempre à Eu sei, disposição. sim, sim. Temos os nossos contatos, né? Ah, Partilhamos o mesmo espaço aqui na universidade. E eu te tenho como uma pessoa próxima. tá certo, E Gerson. eu até estou te afirmando isso já no vídeo, No mas vídeo. eu digo a partir do momento que eu te conheci, eu te achei Ah, uma pessoa muito de humilde. boa, de boa. Continue assim, meu Ah, irmão. tá Já? certo, tá Continue certo. assim, dedica-se aos teus estudos Aham. porque nós soubemos de onde é que nós viemos, quem Uhum. somos, acho que isso é Sim, muito é importante. E, realmente. epá, E, engana Zambi nos protege, nos dá epá, sempre me aquela dá a capacidade benção cognitiva de entender os dos textos sem textos. nenhum sobressalto. Ah, Yeah? vamos lá, vamos Yeah. lá. Valeu, valeu. Estamos lá. Valeu, meu irmão. Deixa eu te ligar aqui. É.